A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, através do Fundo Social de Solidariedade, apresentam curso de capacitação online, Gastronomia. Olá pessoal, sou Jorge Fagundes, professor de hotelaria e gastronomia. Estamos voltando agora com alguns vídeos para ensinar a vocês algumas receitas rápidas e fáceis para melhorar ainda mais o seu Natal. Hoje nós vamos começar com uma receita de um frango recheado. Então, a primeira parte desse frango é a gente montar uma marinada. O que é uma marinada? Nós vamos pegar vários temperos, vamos colocar numa forma, vamos colocar alguns ingredientes líquidos, né? O principal deles vai ser o vinho, e a gente vai deixar esse frango dentro desse tempero durante mais ou menos umas 2 horas, tá bom? Então, separei uma forma de inox. Vou colocar o franguinho dentro dela. Para essa receita, nós vamos utilizar 4 dentes de alho picadinhos, tá? Vamos usar a páprica. Para quem não sabe, a páprica ela é um tempero em pó, né? Nada mais é do que pimentão desidratado, tá bom? Então, a gente vai usar um pouquinho dela. Nós temos a versão da páprica doce e a páprica picante. Nesse caso, nós estamos utilizando a páprica picante, tá? Vamos usar o suco de um limão inteiro. Vou pegar uma colher aqui. Vamos utilizar 2 colheres de mostarda. E 4 raminhos de alecrim. A gente pode picar ele, né? Cortar ele grosseiramente assim com a mão, para que ele fique em tamanhos maiores. E um pouquinho de sal. Eu vou espalhar o tempero por toda a superfície do frango. Vamos virar. Na parte de dentro também é bem interessante a gente passar. Lembrando que esse daqui vai ser um frango recheado. Daqui a pouquinho eu já passo também para vocês a receita do nosso recheio. E aqui agora eu vou incluir o vinho branco. Para essa receita, a gente está utilizando meia xícara de vinho branco, tá? Bom, a nossa marinada, a base principal dela é essa daqui. Agora a gente vai passar um filme de PVC, a gente volta com esse frango para a geladeira, né? É interessante que a gente deixe sempre ele condicionado na geladeira, não deixe ele exposto em cima da mesa, nem em cima do balcão da pia, tá? A gente passa um filminho de PVC, vai com ele para a geladeira, mais ou menos a cada 30 minutos é sempre legal você virar esse frango, tá? Para ele pegando o sabor de todos os lados. Então, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que ele ficou. Pessoal, estamos finalizando a marinada do frango, enquanto isso eu vou mostrar para vocês como vai ser o nosso recheio, tá? Aqui eu tenho damasco, tá? Meia xícara de damasco tá cortadinho no meio. Eu tenho ameixa também, meia xícara, cortadinha no meio. Uma cebola média, tá? Picada em cubos pequenos. E 50 gramas de azeitona sem caroço, tá? Quem tiver a opção pode comprar aquela azeitona sem caroço. Aqui eu acabei tirando o carocinho da minha, tá? Vou colocar aqui no meio, com uma colher de azeite. Vou mexer tudo isso daqui. O legal dessa receita é que ela fica, o frango de vocês depois de pronto, ele vai ficar meio agridoce, ele não vai ficar
tão salgadinho, né? Ele vai ter um adocicado no meio, fica bem interessante. Vou trazer o nosso frango para cá. Tá vendo? Ele já descansou bastante, né? O tempero já pegou bem. Agora vou virar ele aqui na parte de fora. E essa parte, né? Normalmente ela já vem limpa do supermercado. Alguns supermercados comercializam esses frangos, né, com os miúdos na parte de dentro. Então a gente retira e esse recheio eu vou colocar aqui dentro. Se sobrar um pouquinho do recheio, a gente pode utilizar ele para uma farofa, para qualquer outro preparo dentro da cozinha, tá? Pode apertar bastante ele aqui, não tem problema. Porque a pontinha dele depois a gente vai amarrar. Bom, aqui a gente está utilizando um frango grande, tá? Claro que se você usar um franguinho um pouquinho menor, a hora que você terminar de preparar o seu recheio, ele vai sobrar um pouquinho, tá? Aqui uma coisa bacana é a gente vai dar uma amarradinha na coxinha desse frango, para que ele não abra na hora que ele comece a assar, tá? Então, eu vou usar um barbante, tá? A gente usa um barbante de algodão. Ele já é próprio para a cozinha e para amarrar a gente não tem nenhuma técnica específica, tá? Vou passar ele aqui de um lado, eu só cruzo ele aqui para ficar mais fácil de pegar o outro. Feito isso, eu dou um nozinho. E ele vai estar pronto para ir para o forno. Bom, aqui eu vou cortar o excesso da linha, tá? Do nosso barbante. E aqui nessa pontinha eu vou colocar um pedacinho de papel alumínio. Primeiro para ele não queimar. E outro, conforme ele vai assando, essa parte da pele ela começa a retrair. Então, a hora que a gente terminar, fica uma aparência um pouquinho feia. Então, a gente vai colocar ele aqui. A gente tampa ele um pedacinho e o nosso frango ele já vai estar pronto para ir para o forno. A única coisa que a gente vai fazer é colocar uma camadinha de papel alumínio aqui, leva ele para o forno. Ele tem um tempo de cozimento mais ou menos, né, para assar de 1 hora a 2, tá? Depende muito da qualidade e temperatura do seu forno e o tamanho do frango. O ideal é que durante esse processo você vá tirando o papel alumínio, vire esse frango também, tá? E uma coisinha legal é, antes da gente colocar, eu vou passar um pouquinho de manteiga nele. A manteiga vai ajudar na maciez e vai deixar a pele também um pouquinho mais crocante a hora que vocês tirarem do forno. Toda vez que vocês forem virar, vocês podem passar um pouquinho dessa manteiga também de novo, tá? Vou colocar o frango no forno e daqui a pouquinho eu volto para mostrar o resultado para vocês. Pessoal, depois de 2 horinhas do nosso frango assando, tá? Faltando 30 minutinhos para finalizar, eu tirei o papel alumínio que eu havia colocado antes de colocar ele no forno e ele ficou com essa aparência, ficou bem douradinho, tá? Vou tirar aqui no fundo o papel alumínio que eu coloquei no início, né? Eu falei que era para não queimar. Vou tirar também o cordão que a gente utilizou para amarrar. A ideia do cordão é para não deixar essa coxa aqui abrir do jeitinho que ela ficou, tá? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fatiar um pedacinho desse frango para vocês verem como é que ele ficou, tá bom? Vamos
Vamos ver se vocês aprovam o resultado. Ó. Ficou bem macio e bem suculento também. A ideia é que a caninha o frango ele continue úmido por dentro, né? Ele não fique tão seco. E se a gente cortar aqui um pouquinho mais para dentro, a gente vai encontrar o recheio que nós colocamos no início também, né? Com todas aquelas frutas, que traz um aroma também muito bom. E a gente tem o damasco, a ameixa, a azeitona e os outros temperos que a gente utilizou no começo. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado de mais uma receita, tá? Em breve a gente vem com mais uma novidade para vocês. Lembrando que esses preparos que nós temos feitos são todos pensando aí no seu Natal. Então espero que vocês aproveitem bastante e curtam aí um pouquinho com a gente dessas receitas, tá bom? Muito obrigado!